A Justiça Federal suspendeu os editais de incentivo à cultura negra lançados pelo Ministério da Cultura em novembro do ano passado, por entender que eles representam uma prática racista. A ideia, então, anunciada pela ministra Marta Suplicy, era facilitar o acesso a verbas por parte de artistas e produtores que lidam a cultura negra, cujos projetos seriam, de acordo com o Ministério da Cultura, pouco acolhidos pelas políticas usuais de patrocínio. Esta medida, no entanto, provocou reações contrárias. A decisão do juiz José Carlos do Vale Madeira, da 5ª Vara da Seção Judiciária do Maranhão, foi publicada no Diário Oficial de segunda-feira. Ele escreveu que o MINC não poderia excluir sumariamente as demais etnias e que os editais destinados exclusivamente aos negros abrem um assintoso e perigoso espectro de desigualdade racial. Bem, vamos conversar a respeito com Arthur Leandro, que é professor da Faculdade de Artes da Universidade Federal do Pará e representante das culturas afro-brasileiras no Conselho Nacional de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. Boa noite, Arthur Leandro, tudo bem? Boa noite, um abraço aí a todo mundo que está nos ouvindo. Você realmente concorda com essa ideia de que estão sendo excluídos demasiadamente e sumariamente as demais etnias com essa medida anunciada pelo Ministério da Cultura? Olha, o tema é polêmico e dizer que a atitude do Ministério da Cultura é racista é inverter a política da diversidade, a política da inclusão. Nós já vivemos isso há algum tempo atrás, quando foi a questão das cotas no ensino público das universidades em nível de terceiro grau. E agora nós vemos isso quando o Ministério da Cultura implanta na realidade política afirmativa de inclusão das culturas negras ou dos artistas negros, né? Porque na realidade não é um edital para as culturas negras, mas um edital que atende os artistas negros. Aí é importante a gente ver, antes de tomar qualquer postura ou qualquer partido em relação a essa questão, bom, de antemão, é óbvio que eu discordo do juiz. E eu discordo do juiz porque quando a gente faz uma análise, por exemplo, dos editais gerais em que a Funarte abre para ocupação de espaços de teatro, ocupação de galerias, prêmios nas artes visuais, na música, no que quer que seja, o que menos nós vemos entre as listagens dos selecionados ou daqueles que são premiados nos editais gerais são artistas negros. O que termina sendo, de certa forma, uma contradição, porque se nós considerarmos que nós somos quase 70% da população brasileira, entre negros e pardos, é muito estranho que esses resultados eles não reflitam essa estatística também e que a grande maioria desses editais contemple a grande maioria da população. Então, considerando todas essas questões, e aí nós vamos ver que quem julga é esta elite com a mesma elite que tem, por exemplo, a mesma elite dos juízes, que é de uma tradição branca escravocrata, nós vamos encontrar, por exemplo, no sistema de julgadores de todo o Ministério da Cultura ou de todas as políticas públicas em qualquer área. Porque são essas pessoas que estão, digamos assim, nas esferas de comando, nas esferas de decisão e de poder na estrutura do Estado brasileiro. Perfeito. E aí, se a gente perceber, por exemplo, quem foi que entrou com a ação civil pública contra os editais do Ministério da Cultura, foi um procurador aposentado no Ministério do Maranhão, do Estado do Maranhão. Então, a elite branca que se alia com a elite branca, que é o juiz, que a demonstrar o poder e decidir sobre uma matéria de inclusão. É como se eles dissessem: vocês não têm o direito e se coloquem no seu lugar. Né? Entretanto, da mesma forma como foi com as cotas nas universidades e outras políticas afirmativas,
né? O Brasil já tem legislação, e desde a década de 60, que assina tratados internacionais de igualdade racial e de inclusão e respeito à diversidade étnica e racial. Se nós somos um país multicultural, eu acho que, aliás, eu acho não, eu tenho absoluta certeza que todas as parcelas da população têm direito ao acesso à política pública. E, mais ainda, se nós formos ver o percentual que esses editais de ações afirmativas dentro do Ministério da Cultura representam no orçamento total da cultura do governo federal, nós vamos perceber que isso não chega sequer a 10%, quando na realidade nós teríamos direito a pelo menos 70% por considerar que nós somos 70% da população. O que prova que há um certo teor de discriminação, então, aí, né, nessas medidas. Que prova o quê? Desculpa, está ruim. Eu não consigo ouvir direito. O que prova que há um certo teor de discriminação nessas medidas. Lógico, também. O Brasil, a estrutura brasileira, a social brasileira é racista. Nós não tiramos essa questão da análise desses fatos. Essas coisas acontecem por puro racismo. Aham. Quer dizer, e isso, de acordo com o que o senhor está falando, é uma decisão equivocada, porque deixaria, então, de reconhecer a própria Constituição Federal e o Estatuto da Igualdade Racial. Só o Estatuto da Igualdade, não só a Constituição, mas todos os tratados internacionais que o Brasil vem assinando, já há quase 40 anos, ou já há quase 50 anos. Há quase 50 anos o Brasil se reconhece, o Estado brasileiro reconhece a desigualdade racial, né, e se compromete internacionalmente perante a ONU e as organizações internacionais a ter ações afirmativas que venha a superar essa condição de desigualdade social que se vive aqui, né, social pela base racista, pelo racial. Uhum. Ainda tem um outro detalhe, por exemplo, no final da ditadura militar, nós da área da cultura e das artes, discutíamos muito a questão do financiamento estatal. E nós vivíamos a ditadura, ao mesmo tempo que foi que reprimiu uma certa produção artística, foi um grande incentivador. Foi um grande incentivador, só que incentivava a arte e a cultura em razão ditatorial, em razão do poder de Estado. E a gente discutia um financiamento social. Esse financiamento social, hoje, se traduz na Lei Rouanet. E aí a minha pergunta é a seguinte: já fizeram um estudo para ver o percentual que as empresas financiam dessas culturas afro-brasileiras? Por exemplo, qual é a empresa que se utiliza da Lei Rouanet para financiar, por exemplo, as culturas tradicionais de matrizes africanas, que a grande maioria da população conhece como as culturas de terreiro, né? Então, o racismo faz com que as nossas produções culturais, as nossas culturas, elas vivam a própria sorte. Somos nós que financiamos. Ao passo que nós também pagamos imposto, mas não temos o retorno deste imposto em políticas públicas que nos beneficiem. Pela primeira vez, o Ministério da Cultura, aliás, em relação à questão, por exemplo, das matrizes africanas e da população de terreiro, no final de 2011, em novembro de 2011, houve uma ação do Ministério da Cultura com uma oficina de construção de políticas públicas nesse mesmo Maranhão que hoje me vem com essa decisão judicial, de suspender esses editais. Foi lá em São Luís que nós reunimos a população de terreiro de todo o Brasil, que foi representação de todos os 27 unidades da federação, e que lá nós discutimos com o Ministério o que é que nós queríamos, ou quais eram as nossas prioridades de incentivo para a área cultural, né? Então, essa decisão
do juiz do Maranhão, do juiz federal do Maranhão, ela vem na contramão de toda a construção de uma política de igualdade, para o Estado brasileiro. Seria o caso também de se questionar até essa ação popular feita por lá pelo escritório de um advogado que estou vendo aqui, o nome dele é Pedro Leonel Pinto de Carvalho, do Maranhão, citando como réus a União Federal, a Funarte e a Fundação Biblioteca Nacional. É realmente incoerente no Maranhão, que tem uma densidade populacional de negros, né, e de muita afrodescendentes, enfim, a cultura fortíssima, historicamente, que existe no Maranhão. É uma espécie de uma incoerência, mesmo uma contradição pelo que você está falando, né? É, no mínimo estranho, né? No mínimo estranho, para eu não acusar o juiz de racista. Aham. Perfeito. Bom, a gente tem uma nota aqui afirmando que o Ministério da Cultura vai apresentar um recurso à decisão, né, com base legal, constitucional, afirmando que há segurança na regularidade da política. Esse mesmo entendimento tem as áreas jurídicas da Funarte, a Fundação Biblioteca Nacional, que também entrarão com recursos. Você acha que isso é causa ganha? Eu acho que a causa ganha, considerando também, coloca nessa lista aí, se entrarem no site da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, a CEPI, também está lá nas prioridades da CEPI a argumentação jurídica contra essa decisão do juiz. Então são várias unidades da institucionalidade pública federal que vão entrar com recurso para derrubar essa decisão do juiz do Maranhão. Perfeito. Vamos então acompanhar o caso de perto e qualquer coisa voltaremos a nos falar. Obrigado, Arthur Leandro, pela sua participação, pelos esclarecimentos. Um grande abraço. Um abraço também, um abraço para todo mundo aí e precisando estamos aqui.